Olá, amigos do Conexão Verdade, eu sou Sidmir Moreno e essa é a segunda de uma série de 12 entrevistas para o Conexão Saúde. Nós vamos abordar aqui vários assuntos importantes para que a gente tenha atenção com a nossa saúde, que é o nosso bem mais precioso, né? Nosso bem mais precioso é a vida. Para que a gente possa viver bem, temos que ter uma saúde equilibrada. E hoje nós temos aqui no estúdio o Dr. Luiz Ernesto Pasqualin. Dr. Luiz Ernesto é um biomédico, proprietário do Laboratório Exame que em 2024 vai completar 30 anos de serviços prestados em Presidente Prudente. E nesta entrevista nós vamos abordar a importância da prevenção na manutenção de uma saúde equilibrada. Todos nós sabemos que qualquer doença, quando diagnosticada precocemente, ela tem uma chance maior de ser tratada com sucesso, né? E também os índices do nosso corpo, aí, índices de hormônios, ou o sangue tem lá sua composição e às vezes está desequilibrado alguns índices. Quando você faz um exame e detecta isso aí precocemente, você pode tratar melhor, seja mudando os hábitos na sua vida, hábitos alimentares, de exercícios, né? Ou também tomando, de repente, alguma medicação, uma vez orientado por médico. Doutor Luiz Ernesto, por favor, se apresente. Olá a vocês, tudo bem? É um prazer estar aqui com você, compartilhar um pouco do que a gente trabalha e caminha nessa nossa jornada. Realmente, eu sou biomédico, formado já faz bastante tempo, já faz 40 anos, e nós temos um caminho de quase 30 anos. A partir do ano em 2024, faremos o Laboratório Exame, fará 30 anos, e nós participamos dessas últimas 3 décadas aqui em Presidente Prudente de muitas transformações tecnológicas, e isso muito importante, visando realmente sempre o melhor diagnóstico na área da saúde, né? Como você disse, quanto mais cedo se faz um diagnóstico, se faz um tratamento mais adequado em qualquer doença, em qualquer patologia, né? Então, a nossa existência como laboratório é um serviço auxiliar, aonde vamos levar as informações adequadas ao médico para que ele possa realmente cuidar e tratar do paciente. É isso aí. Então vamos lá, vamos abordar aqui, vou fazer algumas perguntas para que as pessoas possam aí estar bem informadas, né, dos serviços que um laboratório pode prestar e no auxílio da nossa saúde. Sim. Em primeiro lugar, quais são os tipos de exames realizados em seu laboratório? E se também existe aquele que é coletado aqui, mas é feito em algum parceiro, tá? Nós temos um rol de mais de 2.000 exames que nós realizamos, né? Então, hoje, quando nós falamos assim, qual é o exame, existe um exame que se faz mais? Sim, existem alguns exames que se realizam mais. Porém, cada paciente tem uma estrutura e uma história diferente de realização de exames, né? Então, essa é a grande dificuldade do momento que a gente vive, porque as pessoas hoje precisam de ter determinados tipos de exames mais fáceis, né? Então, para isso, a gente vem criando situações melhores, né? Nós criamos algumas situações mais adequadas para a população, que são os check-ups masculinos, check-ups femininos, onde existem grupos de hormônios e grupos de exames que mais são realizados. O nosso intuito realmente, como você disse, estamos há quase 30 anos aqui, o intuito é compartilhar com a comunidade uma coisa bacana, uma condição melhor. Então, na criação desses check-ups, a gente cria condições melhores, inclusive, financeira, ou seja, exames um pouco mais baratos em grupos, para que a gente possa atender uma população com menor poder aquisitivo, ou mesmo que não tenham um convênio, que não tenham o acesso à saúde muito fácil, isso é muito claro, mas sempre lembrando que qualquer situação dessa é necessário um acompanhamento de um médico, sempre, porque é fundamental que o tratamento seja adequado, né? A gente não pode chegar e pedir um exame aleatoriamente. Eu acho que eu preciso fazer esse exame. Exatamente. As pessoas têm o direito de realizar isso. Eu quero fazer tal exame, né?
existe o direito? Existe o direito. Mas existe também a condição de ser tratado adequadamente. Exato. Né? A orientação. Né? A orientação. Isso é o mais importante quando nós falamos na área da saúde, é uma orientação adequada. Né? Você me perguntou quanto a exames mais complexos. Né? Não só nós, mas a maior parte dos laboratórios realizam esse tipo de situação de encaminhar para grandes centros onde podem realizar exames mais complexos. Né? E nós também fazemos isso. Para tanto, a nossa preocupação muito grande, é uma preocupação grande desde sempre. Isso há 20 anos atrás, eu junto com um grupo de colegas, nós fizemos e montamos um laboratório, vamos dizer assim, para facilitar, um laboratório chamado Lab Rede, onde nós fluímos todos os exames para poder realizar esses exames mais complexos. Por que ter que fazer isso? A preocupação era a qualidade. A preocupação era a gente ter o controle de qualidade. Um órgão, uma espécie de órgão regulador. Na verdade... Ou fiscalizador, alguma coisa assim. Não. É um laboratório onde nós encaminhamos e temos profissionais. Ele não faz o atendimento externo, ele só faz o atendimento para nós. De laboratório. Onde nós conseguimos ter um fluxo de controle de qualidade perfeito. Então nós temos profissionais trabalhando somente para dar essa qualidade definida, que é a nossa grande preocupação. É um diagnóstico. Hoje eu faço parte do Conselho Administrativo, fui vice-presidente, sócio fundador e tudo isso, porém o mais importante é o foco na qualidade. Então hoje nós encaminhamos esses exames, temos essa parceria já há 20 anos, né? Quer dizer, a preocupação nossa com a qualidade é antiga, né? Então, em relação a órgãos fiscalizadores, como você falou, existem sim, claro. A Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, nós somos ligados à Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, a SBAC, aonde nós temos um controle de qualidade deles, que a gente chama de controle externo, e nós temos hoje a graduação de excelente, né, em todos os exames que nós realizamos, justamente por essa preocupação junto ao nosso cliente, ao nosso paciente. Uma vez dito isso, fica fácil para todos, né? O paciente que é atendido por esses laboratórios, os laboratórios que têm a tranquilidade de saber que está prestando um bom serviço, e até o órgão fiscalizador, que vai pegar e dizer que aqui está fácil, aqui a gente sabe que tem qualidade, tem excelência naquilo que se faz. A nossa preocupação sempre é essa, né? É a gente ter um resultado real e importante ao nosso paciente. Vamos lá. A gente falou de exames, né, da coleta, de alguns feitos aqui. Quais os mais comuns? O senhor lembra, assim, aqueles que são mais comuns a pedido de médico? Assim, a pessoa costuma fazer lá seu check-up semestral ou anual? Quando nós falamos assim, né? Hoje, normalmente, os mais comuns, quando a gente... A grande doença do mundo, que é a dislipidemia, né? A gente vê, então, a grande preocupação são os colesteróis, triglicérides, glicose, o TSH, T4 livre, que são responsáveis para fazer diagnósticos de processos da tireoide. Então, enfim, esses são os mais comuns, os que mais têm fluxo. Obviamente, tem os outros de acordo com a patologia específica de cada paciente. Então, tem lá o seu ácido úrico, tem lá a sua hemoglobina glicada, e as transaminases, que são relativas ao fígado, e assim por diante. Né? Então, apesar de serem exames comuns de grande fluxo, cada paciente tem a sua... variável que a gente sua precisa, particularidade, né? Sua particularidade que a gente precisa não só respeitar, como seguir, né? Eu confesso que fiz essa pergunta pensando em mim, porque eu faço lá minhas consultas a cada 6 meses, às vezes 8 meses, mas sempre é aquela linha de... Porque tá tudo ok, né? Tem aí uma variante no triglicerídeos, mas é sempre aquilo. Esse é o mal do mundo, né? Hoje. Exato. A gente, e é algo que dá para regular com a alimentação, né? Isso é importante. Exatamente. Tá? Isso nos auxilia a dizer assim, ó, vou cortar algumas coisas que são nocivas na alimentação e não preciso tomar um medicamento para corrigir aquilo. A gente sabe que mudando os hábitos alimentares
e também a prática de exercícios moderados já nos ajuda a regular. Acrescentando ao que você está dizendo, não só isso, isso é muito importante, é óbvio, uma vida saudável, mas muitas vezes o paciente precisa da medicação que o médico vai orientá-lo, porque existem várias maneiras o exemplo que você está citando do triglicérides. O triglicérides, ele pode muito bem ter uma produção dentro do seu organismo, que é uma produção endógena, que a gente chama. Por quê? Porque o teu organismo, o teu metabolismo faz com que isso aconteça. Então, independente das atividades físicas e etc., o acompanhamento do médico para que ele possa tratar isso, às vezes até com medicamento. Se preciso prescrever um medicamento. Se preciso for, né? Então, a grande importância é esse momento. É bom destacar isso. O que eu digo dúvida, que sem dúvida. Seria o tratamento menos invasivo, porém, invasivo não sei se é a palavra, mas seria menos traumático. Você não precisar, quando uma vez orientado pelo médico, não precisar tomar o medicamento. Se for preciso, vá tomar, porque o médico sabe o que está fazendo. É a orientação. A orientação sempre do profissional em relação a tudo que acontece com o organismo. A gente falou dos exames mais comuns. E os mais complexos? Quais os mais complexos realizados aqui? Aqueles que a gente sabe que foge um pouco essa regra que a gente está dizendo, né? Que geralmente, vamos lá, é isso. Agora tem algo, aí tem lá... O médico nota que tem algo diferente. Então... Hoje existem vários exames que a gente... É o fato de existir as parcerias e nós temos a necessidade de crescimento. Hoje, o caminho está seguindo para as condições genéticas e biologia molecular. Quando nós falamos disso, nós falamos da identificação pessoal de cada patologia em cada paciente, tá? De uma individualidade. Então, esses exames são mais complexos hoje, né? Então, por exemplo, hoje nós temos a possibilidade de realizar exames, vamos dizer assim, prevenindo câncer ou não. Sempre se solicitou exames, por exemplo, para se falar sobre o câncer de mama, o BRCA1 e o BRCA2. São exames que são realizados por biologia molecular, que nós identificamos se existe a possibilidade daquela pessoa ter uma tendência a ter um câncer de mama. Tá? Isso foi até há pouco tempo. Hoje nós temos a certeza que não é só isso. Além desses dois genes, nós temos mais 28 tipos. Então, hoje os exames eles estão se aprimorando para que a gente possa fazer uma dosagem, na verdade, de 28 tipos genéticos, onde você determina claramente qual tipo de possibilidade de tratamento, né? Isso, eu citei o exemplo do câncer de mama, mas nós temos uma infinidade, como nas leucemias, que são exames extremamente definidos, que modifica realmente o tratamento. Modifica o tratamento. Auxilia e modifica o tratamento. Vai otimizar. E vai otimizar o tratamento daquele paciente. Perfeito. Então, hoje, cada vez mais, a gente tem as possibilidades de tratar de forma muito mais adequada o paciente. Então é muito importante essa resposta e essa fala para que a gente possa entender quanto é importantíssimo para a nossa saúde você praticar aí uma periodicidade de no mínimo 6 meses a visita ao médico. Seja se você tem um plano de saúde, ou se você paga uma particular, ou se você tem a condição de fazer numa UPA hoje, ou num posto de saúde, enfim. É muito importante esse acompanhamento da sua saúde. Porque se você não para cuidar da sua saúde, uma hora a sua saúde te para. Então, isso é importantíssimo. Vou abrir um espacinho aqui para falar dos nossos parceiros. Nós temos os parceiros que nos permite realizar e levar a informação para os nossos parceiros, amigos e aqueles que são espectadores e às vezes até ouvintes do Conexão Verdade. E aqui no Conexão Saúde nós temos
a farmácia Dose Ativa é um dos nossos parceiros. A farmácia Dose Ativa, que tem ali a homeopatia, essências florais, fitoterápicos, aromaterapia, produtos naturais, produtos Veleda e os produtos Almeida Prado. A Dose Ativa fica na Rua Ribeiro de Barros, 1669G, aqui na frente da sede central dos Correios. O telefone é o 3222-3677. Dose Ativa, farmácia de homeopatia. Tá? É um dos nossos parceiros. Outro parceiro é o Laboratório Exame. O Laboratório Exame, que tem 3 unidades. Uma em Presidente Prudente, na Rua Major Felício Tarabai, que número? 416. 416. E temos também uma unidade em Regente Feijó, e também uma unidade em Santo Anastácio. Em Regente Feijó, qual é o endereço? É a Avenida Clemente Pereira, 163. E em Santo Anastácio? Rua Joaquim Nabuco, 439. Opa, ainda bem que ele está bem alinhado com os endereços, que são tantos índices, né, e tantos números para analisar, né, doutor? São bastante. E daqui a pouquinho eu volto para falar da Interplan, mas vamos continuar a nossa entrevista, que está bem interessante, hein, doutor? Vamos lá. Nós falamos da complexidade, né, daqueles mais complexos, e agora eu tenho visto aí, vamos dizer, o exame mais feito, mais realizado nos últimos anos, nos últimos 2 ou 3 anos, é o teste de Covid, né? Sim, sem dúvida. E eu tenho visto que as pessoas compram teste de Covid em farmácia. Qual a diferença, se há diferença ou não, é importante explicar isso, em um teste que a gente compra na farmácia ou um teste feito em um laboratório? Bom, a primeira coisa que eu acho que a gente deve falar é assim... não falo sozinho. Uhum. Eu vou... exame de laboratório tem que ser feito em laboratório. Isso eu volto a frisar, não falo sozinho. Falo também com a Sociedade Brasileira de Análise Clínica, a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, a Associação Brasileira de Biomedicina. Por quê? Porque todos estão imbuídos com esse intuito de que exame de laboratório deve ser feito em laboratório. Uhum. Eu não vou discutir a qualidade do exame que é vendido ou muito menos a qualidade do exame que é realizado numa farmácia. A qualidade do exame que é realizado no laboratório, nós temos uma estrutura onde nós somos não só obrigados, mas fazemos isso pela qualidade, de atendimento adequado, em salas especiais, em salas todas preparadas para que esse paciente seja atendido de forma adequada. Então, isso é algo que tem nos chocado, a forma como isso tem sido tratado, como é realizado esse exame. O que a gente tem presenciado, e durante esse ano que passou, a gente viu muito, principalmente agora, no final de dezembro e começo de janeiro, vários exames que nós realizamos de Covid, pacientes que tinham feito exames ou em farmácia ou feito o autoteste, esses resultados negativos, né, naquele momento, eles vieram para o laboratório, quando nós o fizemos, estavam positivos. Tá? Significa que aqueles outros exames foram bem feitos? De novo, não vou discutir essa qualidade, em hipótese alguma, mas a orientação desse paciente. Porque o paciente, a primeira coisa que ele faz quando ele tem um sintoma, gera uma ansiedade nele, dele ter um diagnóstico rápido. Mas muitas vezes não é naquele momento que deve ser feito o exame. Existe a necessidade de aguardar o tempo necessário para que você possa fazer um diagnóstico. E essa orientação quem vai dar é o profissional. Nós estamos falando do Covid. Eu vou te falar de outro exame que assola a nossa região toda, que é a dengue. O momento que o indivíduo está, ele pode fazer qualquer exame de dengue? Não. Existe um exame específico que chama exame NS1, onde faz a pesquisa do antígeno, ou seja, faz a determinação se ele está sendo contaminado. Passado o 3º dia, não adianta fazer mais o exame. Nós temos que esperar 7 dias, aonde será formados os anticorpos necessários para que a gente faça o diagnóstico da imunoglobulina G e imunoglobulina M do exame dengue. Ou seja, é a reação no tempo correto do corpo. No tempo correto do organismo para que você faça o diagnóstico. Então, a grande importância no teste do Covid também é essa. Não adianta você fazer no primeiro dia.
Qual é o dia certo? Eu fiz no segundo, mas foi o segundo ou foi o primeiro? Como foi a sua contagem? Porque no momento que você sente o sintoma, o primeiro dia que você conta é o dia seguinte. Então, eu fiz no segundo, não fez no segundo, ele fez no primeiro ainda. Então, muito provavelmente, ele não vai ter um diagnóstico definido ali. E qual é a grande preocupação desse momento? A preocupação é que mesmo ele achando que está negativo porque ele realizou o exame, ele está transmitindo a doença para outras pessoas. Então, entendam que o importante é realmente exame de laboratório, ser feito no laboratório, com orientação de profissionais. Começa lá no consultório do médico, com o médico, e vem para um laboratório onde profissionais especializados vão realizar esse tipo de conduta. De novo, exame de laboratório deve ser feito no laboratório. Isso é fundamental. Vou até reforçar. No laboratório você tem profissionais, equipamento, ambiente apropriado. Então, nós estamos falando de algo muito sério. Algo que levou aí pelo menos 700 mil vidas no Brasil. Sem dúvida, tá? sem dúvida. Então, você está cuidando da sua vida, dos seus entes queridos, dos seus amigos, todos aqueles que você convive. Então, preste bem atenção na hora de realizar aí o teste de Covid para que possa fazer com alguém competente, que tenha a competência. Eu vou até frisar uma situação importante. Durante todo o nosso período, desde o início da pandemia até o dia de hoje, nenhum colaborador nosso dentro do laboratório pegou a doença dentro do laboratório. Puxa. Né? Porque nós, desde o início, nós sempre nos preocupamos não só com paramentos, não só com as EPIs, né? São os equipamentos de proteção individual, justamente para que pudesse atender toda a população sem risco algum. Sim. Então, essa preocupação nós sempre tivemos. Não só o meu laboratório, tenho certeza, mas isso é importante de frisar sempre. Sempre. Isso é muito, muito mesmo importante. Gostaria de saber também qual foi a evolução que o senhor presenciou, né, em todos esses anos de carreira, né? Porque nós temos visto, inclusive outro dia com uma prévia conversa, né, antes dessa entrevista, nós dissemos o seguinte: houve uma discussão muito grande em relação à rapidez que essa vacina do Covid foi desenvolvida, né? Sim. Ao passo que a vacina mais rápida até então, acho que foram 11 anos, né? Se não me engano, foi a do sarampo. Então, qual a evolução que o senhor encontrou aí nesses anos de carreira? São 40 anos já formado. 40 anos, né? A idade não é inexorável. Mas o importante de nós frisarmos esse processo evolutivo, toda vez que eu saio do laboratório, eu fiz esse comentário com você de outra vez, eu sempre olho para trás e olho para a parte técnica e fico muito feliz, porque o processo evolutivo foi muito grande, desde quando nós começamos lá atrás, na época de faculdade até hoje. A gente tem, para você ter uma ideia, hoje nós temos aparelhos que faz contagem de células e tudo, conta 10 mil células em 11 segundos, né? Com um diferencial muito claro e bastante oportuno. Claro que nunca tira a condição de nós podermos avaliar depois toda a história desse paciente para poder ter um diagnóstico definido. Isso seja em lâmina e tudo, porque mesmo o aparelho fazendo, a gente precisa muitas vezes de uma checagem pessoal, em lâmina, observando cada tipo de célula para que esse diagnóstico seja bem feito. Essa preocupação, é claro que a gente já falou sobre isso, sobre qualidade. Então, a evolução que houve, a tecnologia que foi aberta para a área da saúde foi fantástica. Nós evoluímos muitíssimo. Então, hoje nós temos não só... nós nos orgulhamos em dizer que toda a coleta realizada é feita em tubo primário, ou seja, a partir do momento que foi feita a coleta do paciente, não existe mais o manuseio humano naquela amostra e nem mais ele é aberto manualmente.
tudo é feito com aparelhos, com leitura em código de barra. Essa leitura proporciona que o aparelho entenda quais exames são realizados. É claro que esse aparelho funciona mediante uma programação prévia, humana e prévia. E hoje nós temos uma garantia muito grande de ter controles de qualidades ao longo de cada bateria de exames, para que a gente determine, caso um resultado ele dê fora da curva, a gente avalie se os controles de qualidade em torno daquela pessoa, daquele paciente, estavam adequados, justamente para a gente manter uma condição de diagnóstico preciso o tempo todo. Perfeito. E alguma coisa, mais um detalhe. Vamos citar aí um fato assim de uma diferença muito grande entre seu início de carreira e os dias atuais. Isso aqui há uma diferença absurda. A diferença é absurda. O que eu gostaria muito de frisar é que nós precisamos entender assim, a tecnologia trouxe muita coisa boa e nos dá um retorno muito rápido de qualidade. É claro que, ainda mais vocês, jornalistas, vocês sabem a quantidade de fake news, e eu não consigo entender o motivo disso, mas... É tecnologia, porque antes a mentira já era espalhada, né? As pessoas diziam assim, um fato aconteceu assim, e as pessoas... Só que a tecnologia trouxe uma maneira das pessoas compartilharem num número muito maior a mentira. Então, mas enfim, dentro dessas situações todas que nós vivemos, antigamente nós demorava muito para se ter um diagnóstico, para se ter um livro feito com trabalhos publicados, etc. Demorava 5, 6 anos, depois demorava mais um mesmo tempo para poder ser traduzido, depois mais o mesmo tempo para chegar. Então, quando chegava um livro no Brasil, ele já estava publicado há 14, 15 anos atrás, e aí nós não tínhamos um retorno. Mas naquela época a medicina não teve a evolução tão grande como tem nos dias atuais. Nos dias atuais. A vacina é um exemplo disso, né? Nós temos vacinas que demoraram 300 anos, tem vacinas que demoraram 11 anos e agora demora 6 meses. Né? Então, graças a Deus, que bom, né, que existe a tecnologia para nos trazer... Exatamente. E a informação, né? A informação, apesar dos fake news, nós temos muita informação positiva, muita informação precisa chegando a todo momento. Eu costumo lembrar o seguinte, quando era criança, às vezes sofria, pisei num prego, tal, e meu Deus do céu, aí vinha a sabedoria popular tentando tratar, né? E a gente corria risco ali de um tétano, de uma série de fatores, né? Então, hoje não, hoje acontece tal coisa, a pessoa já pesquisa ali na hora, tal, vai em alguns órgãos ou alguns vídeos confiáveis, tal, e já de repente trata, ou procura o médico já tem aquele tratamento rapidamente, porque a informação é rápida, né? Agora, antigamente era muito o dito popular e as fake news aconteciam, mas sem a tecnologia. Era muito dito popular e às vezes vidas eram perdidas por essa falta de informação. Qual a periodicidade ideal para que o ser humano, o indivíduo, possa fazer aí os exames de rotina, para que ele possa... Claro que há uma variação de um indivíduo para o outro. De repente, eu costumo ir no médico e o médico pede exames a cada 6 meses, uma vez no ano. Mas, de repente, nesse meio tempo, há a intercorrência de acontecer alguma coisa diferente, né? Sim. Então, aí muda totalmente essa rotina. Mas, em regra, qual a periodicidade ideal? Em regra, os exames devem ser realizados anualmente, né? Isso é uma regra muito genérica, porque mediante a constatação naquele momento de alguma mudança, então essa periodicidade é modificada. Então, o indivíduo foi, por exemplo, fazer um exame, vamos citar um exame extremamente difundido hoje, que é o PSA, o antígeno prostático específico, aonde anualmente todos os homens devem realizá-lo, tá? Principalmente a partir dos 40 anos. Tá? A partir tá sempre dentro da normalidade, tudo, mas mesmo dentro daquela normalidade houve um acréscimo diferenciado.
Então, ao invés de esperar um ano, faça com 6 meses. Exato. Mas isso o próprio médico, no momento que ele fizer essa leitura, ele vai lembrar o paciente para que isso aconteça e fazer esse acompanhamento. Né? Citamos essa semana isso, né, Eudes? Eudes que está aqui na técnica, o Eudes que é o nosso diretor, nós citamos com um amigo que essas alterações podem acontecer diariamente, né? A pessoa, sem dúvida, sem dúvida. Andou de bike, né? Aquela região foi... Veja, você citou uma situação que nós não comentamos. A grande importância na realização de todo e qualquer exame, quando o paciente chega até o laboratório, de novo aquela questão, exame de laboratório para ser realizado em laboratório. Quando você chega ao laboratório e lá você vai responder alguns questionamentos, alimentação, tempo de jejum, atividade física. Eu saí para fazer uma corrida hoje e aproveitei e passei aqui para fazer um exame. Eu posso fazer? Não. Por que não? Porque o teu metabolismo se modificou naquele momento. Então, os resultados que nós teremos naquele momento não serão adequados. É óbvio que existe um momento, é uma condição de urgência, o médico pediu, mesmo que o paciente não esteja em jejum, mesmo que o paciente não esteja, ele gostaria de ter um resultado agora. É claro, são situações específicas, especiais, aonde você vai realizá-lo. Mas daí a grande importância da gente ter definido essas condições, que nós chamamos de fase pré-analítica. Essa fase pré-analítica, antes a gente estendia ela apenas no momento em que se colhia o sangue do paciente, colhia-se o material e começava a preparar no laboratório. Hoje não. Essa fase pré-analítica é estendida a essa fase da coleta, mas também o que antecede antes da coleta. Daí a grande importância de ter um questionamento, de responder as perguntas adequadamente, para que a gente possa conduzir da melhor maneira possível, com a melhor qualidade, o resultado do exame. Bom, muito bem. Outro parceiro aqui do Conexão Saúde, é a Interplan. A Interplan que tem proteção para a família inteira. A Interplan, ela realiza, acho que é um parceiro também do Laboratório Exame, né? O Gilberto. Parceiro, né? Então, a Interplan atende aí 55 cidades da nossa região. Tá? A Interplan oferece o plano de assistência familiar. Antes dizia-se assim que o dono de uma funerária, ele dizia pro amigo, quando vai, né? Ele não falava como vai, quando vai. Hoje não, hoje ele presta serviço para que a pessoa esteja bem com a sua saúde e fique muito mais tempo vivo. Né? Então ali nós temos, a Interplan oferece convênio com vários médicos, descontos em consultas, em exames laboratoriais, também consultas e tratamento odontológico. Tá? A Interplan é um parceiro nosso aqui e vale a pena você consultar os planos que a Interplan oferece. E quando acontece o infortúnio do passamento de uma pessoa, a Interplan tem também o auxílio funeral, né? Tem sua casa de velório, tem o auxílio ali no caixão, no enterro, enfim, tem todo esse auxílio da Interplan, que é o nosso parceiro aqui do Conexão Saúde. E em Presidente Prudente, Regente Feijó e Santo Anastácio, nós temos o Laboratório Exame. Presidente Venceslau, Presidente Epitácio, Bataguaçu, nós temos o Laboratório Nakata, que é do Dr. Roberto Nakata. Grande amigo. É um amigo de profissão e que tem amigo da vida também, né? O Dr. Roberto Nakata é outro grande parceiro já há bastante tempo, desde o início do Conexão Verdade, que tem ali o seu laboratório em Presidente Epitácio. Faz um trabalho muito bacana, o Roberto e a sua esposa na direção do laboratório. Isso. Pessoas corretíssimas. Este é um grande parceiro também, o Laboratório Nakata. Mas continuando a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor fizesse as considerações finais, vamos dizer assim, os conselhos, né, um aconselhamento para os nossos espectadores. Para que a gente tenha esses cuidados com a nossa saúde, como eu já disse aqui, se a gente não para cuidar da saúde, a saúde uma hora nos para, né? Então,
faça, por favor, as suas considerações finais, doutor Luiz Ernesto Pasqualin. É isso? Muito obrigado. De antemão, agradeço a oportunidade de ele estar aqui e nós conversarmos. Não foi bem uma entrevista, foi um bate-papo bem gostoso, que nos possibilita trazer um pouco de informação e carregar também algumas, né? É bem bacana isso. Eu em termos de considerações, voltado sempre para os cuidados que todos devemos ter com hábitos alimentares, hábitos da saúde, mas principalmente na nossa área, que, voltando a falar sobre isso, que exame de laboratório deva ser feito em laboratório. Pelo cuidado que nós temos, pela preocupação que nós temos, pela legislação que nos rege, que faz com que tenhamos uma qualidade acima de todas as condições possíveis para melhor atender. Hoje, seja aqui em Presidente Prudente, em Santo Anastácio ou em Regente Feijó, onde nós temos as nossas unidades, todas elas estão preparadas para atender as pessoas de forma íntegra, de forma tranquila e fazer o nosso melhor com toda a tecnologia que nós dispomos para poder fazer um diagnóstico bom. Independente a isso tudo, nós temos hoje um investimento grande em aparelhos. Todos os anos não só são feitas manutenção mensais, mas como também a troca de aparelhos, trazendo aparelhos maiores, melhores, em melhores condições, de melhor tecnologia. Estamos hoje, por exemplo, eu estou falando sobre isso porque exatamente nesse momento está sendo instalado um outro aparelho para que a gente possa oferecer melhores condições ainda. Nas nossas unidades também, as unidades sempre sendo melhoradas. Hoje a melhoria já foi feita nesse final de ano em Regente Feijó, hoje já está sendo feito em Santo Anastácio, melhores acomodações para os nossos clientes. Isso é sempre muito importante e é o nosso foco, constantemente. Né? Então, o que eu tenho a dizer é que nós temos hoje a preocupação que ainda o Covid está aí, ele não foi embora. Gostaria que todo mundo prestasse muita atenção, tivesse os cuidados, uso de máscaras, sempre com álcool em gel ou mesmo com asepsia adequada de mãos. Isso é o que ajuda muitíssimo na não proliferação. Houve um aumento desse Covid, sim, houve um aumento, principalmente agora no final do ano, porém não é um aumento expressivo do ponto de vista como foi o ano passado, que foi em números absolutos, foi assim absurdo, e nós não estávamos, não que não estivéssemos preparados, mas foi realmente muito grande esse aumento. Dessa vez não, houve um aumento, porém todos nós preparados para atender, sem muito alarde, com muita tranquilidade, e frisando sempre da importância das pessoas se preocuparem com as orientações. Tá? E você só vai conseguir isso estando com profissionais na sua área adequados específica, e na área adequada. Competentes. Exatamente. Isso, e é importante também frisar que houve um aumento, mas a letalidade, graças a Deus, já em 2022 foi muito menor, mas muito menor. Com né? certeza as vacinas. E aos médicos também, que aprimoraram os tratamentos, entenderam como que a doença se comporta, mesmo com todas as variantes, ela se comporta de uma maneira que eles podem manipular adequadamente não só a medicação. Então os pacientes estão tendo uma resposta muito melhor quanto a isso. Perfeito. Chegamos aí ao final de mais um bate-papo muito interessante, muito instrutivo, né? E vale a pena frisar, cuide bem da sua saúde. Nós falamos aqui do Covid, mas temos também a dengue, temos que tomar todos os cuidados aí para que a dengue já matou muito também. Nós temos outras doenças. Existem algumas doenças que surgem e que
infelizmente, não tinha como se evitar. Às vezes era hereditário ou era inevitável. Porém, algumas outras, como a gente já citou aqui, que são aquelas variações no sangue, né, como o colesterol mata, o triglicerídeos elevado mata também, e isso você pode evitar. Sim. Então, olha, realizando a consulta periódica, cuidando bem dos seus hábitos e realizando os exames que vão te orientar naquilo que está alterado ali, que de repente você pode cuidar com orientação médica. Então, muito obrigado a você que assistiu até o final. Nós trazemos aqui orientações para que você possa viver melhor, viver com qualidade. Até semana que vem teremos mais uma entrevista muito interessante. E obrigado, doutor. Eu que agradeço. Obrigado pela parceria e obrigado também por nos trazer aí essa orientação para os nossos espectadores. Muito obrigado a você, Sidmir, obrigado ao Eudes e obrigado a todos que estão nos acompanhando.